Olá, pessoal. Mais uma vez estamos com um tema aqui para a gente refletir sobre a nossa fé. Esse programa não tem a pretensão de ser catequese, de ser uma evangelização muito extensa, mas ele é um momento de reflexão sobre algum tema, sobre a vida de Cristo e sobre a nossa fé. E hoje, eu e o Flávio escolhemos um tema que muitas vezes nós seguimos sem saber o que estamos seguindo, que é o dogma de fé. O que é um dogma? Flávio? Olá pessoal, tudo bem? Hoje então vamos falar sobre dogma e também sobre um dos dogmas marianos. Nós temos 4 dogmas marianos, vamos falar de um deles só. Lembrando, como a dona Dilce falou, essa nossa conversa aqui, né, esse nosso bate-papo sobre algum tema da igreja, sobre Jesus, sobre o cristianismo em geral, mas principalmente também sobre o catolicismo, né? E aqui nós vamos ver que o dogma é uma verdade de fé. Resumidamente, é uma verdade de fé, onde a igreja reunida com os bispos, que são sucessores dos apóstolos, discutem esse tema incansavelmente, de todas as maneiras possíveis, e chegam à conclusão dessa verdade de fé, muitas vezes e sempre inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que move a Igreja de Jesus Cristo, é que faz a Igreja caminhar, é que dirige a Igreja de Jesus Cristo. O Espírito Santo que o próprio Pai nos enviou, e promessa de Jesus Cristo. Por isso, o Espírito Santo nos ilumina e santifica todas essas verdades de fé, discutida, como eu disse, pelos seus bispos, em concílios, em reuniões, onde bispos, os sucessores dos apóstolos do mundo inteiro, se reúnem e se debruçam diante dessa verdade, desse mistério e testificam essa verdade de fé. Uma vez o dogma proclamado, ele se torna verdade de fé e não se tem o que mais se discutir. Aquele que é cristão, ele aceita, aquele que é cristão católico vai aceitar essa verdade de fé no seu coração e com toda a fé que é dada por Deus. E a dona Dilce pode completar aí alguma coisa para explicar melhor o que é o dogma. Se o dogma é uma verdade de fé discutida, é porque algumas dúvidas pairavam no ar, não é? E depois de tanto estudo em cima da Bíblia, mostrando que esse dogma ele está embutido na Bíblia, é uma verdade de fé. O dogma é uma verdade de fé que foi testada pelos bispos. Muitas vezes nós já tivemos reunião de bispos com pastores de outras igrejas, que também discutiram outros temas, é lógico, porque sobre Maria eles não vão discutir, porque eles não conhecem muito bem. Mas os bispos da Igreja Católica, eles também, antes de proclamar como dogma de fé, eles também tinham dúvidas. E tudo isso foi exposto durante a reunião. Não pensa que é uma reunião de bispo, começa hoje pela manhã e quando é de tarde já resolveu tudo. Não é assim, não. Olha quantos anos ficou o Concílio Vaticano I. Ele ficou ali muito tempo e não mastigou toda a fé, todos os dogmas, tudo que precisava. Teve o Vaticano II, que é o que está mais atual na nossa forma de rezar, de louvar a Deus, de compreender. Se a gente pensar bem, o dogma de fé mariano, eu acho até que 4 é pouco. Deveria ser discutido desde da gestação de Maria.
desde a gestação, como Maria foi concebida, sem pecado original, por vontade de Deus. Mas onde que está escrito isso? Lá no Gênesis. Que ele falou que haveria uma mulher, não é? E depois essa mulher ia ser isenta de pecado. Ele preparou a mãe de Jesus. Agora, dizer que ela era obrigada a aceitar o convite de Deus, não. Não era obrigada. Mas Maria foi uma pessoa muito religiosa dentro do judaísmo, é lógico. Mas ela acreditava em Deus, ela confiava em Deus e vivia a doutrina. E ela sabia, isso é que é interessante, saber. Os profetas não profetizaram que tinha uma mulher especial, que ela era virgem e que ela ia dar ao mundo um filho? Está escrito na Bíblia. E por que nós duvidamos disso? Porque achamos que Maria é uma mulher qualquer, escolhida assim, aleatoriamente por Jesus, por Deus. Não, ela foi preparada. Ela foi preparada para ser a mãe de Deus. Agora, quando o anjo fez o convite, ela poderia falar, olha, eu não estou preparada para assumir isso é muito importante para mim, porque seria a nossa resposta. Quando a gente faz um convite para uma pastoral ou para algum serviço, a nossa mas eu não estou preparada para isso não, eu não tenho jeito, e isso e aquilo, parece o Moisés, né? Isso mesmo. Então... E assim, a gente sempre arruma uma desculpa, né, dona Nilce? Eu não posso, não é o momento, quem sabe mais pra frente, vai empurrando com a Deixa barriga. Deixa meu filho crescer. Desde o marido até a minha casa, final de semana eu não posso. Não, mas é um dia só na semana, não consigo porque eu tenho isso, tenho aquilo, e nunca tenho tempo para Deus, né? Então Maria, ela foi aberta, ela se abriu completamente, assim, ao pedido de Deus, à vontade, principalmente à vontade de Deus, né? Não era mais, ela não pensou nada nela. E a palavra que ela usou para expressar essa confiança em Deus foi quando ela disse, faça em mim o que o Senhor aprover. Sim. Porque a gente sempre, então já que Deus me chama, eu queria pedir uma coisa para Ele. Trocar uma barganha? Não é mesmo? Hoje, para de pedir, que é melhor. Então, dona Dilce, falando em dogmas, vamos nos concentrar nos dogmas marianos. Mas antes, para explicar melhor, não só dogma mariano, existe dogmas também. O primeiro que a igreja tem notícia é de 65, em Jerusalém, onde Paulo e Pedro ali se encontram e eles discutem, né, se os cristãos que eram pagãos viessem a ter com eles lá, participar da mesa, da comunhão e tudo mais, ser batizados, se precisariam ser circuncidados, porque todos eles eram judeus, na maioria, né? E converteram muitos judeus, e os pagãos deveriam ser circuncidados, e lá eles discutiram sobre isso também. E depois, por exemplo, a Trindade Santa também foi uma coisa que deu muita briga, cada um falava uma coisa, mas hoje para nós está tranquilo, né? Hoje nós temos tudo mastigadinho, temos o catecismo da Igreja Católica, temos os livros dos pais da Igreja, da patrística, temos muita coisa que já resolveram, né? Que já discutiram e hoje está mastigadinho para nós, mas naquela época havia muita confusão. Assim como determinados assuntos hoje também traz muita confusão. E sempre de tempos em tempos os bispos se reúnem para discutir ou alguma coisa específica de uma região ou uma coisa mais universal, mais católico, né, do mundo inteiro. E essas reuniões acontecem ainda hoje. Falando então de Theotokos, palavra grega, significa mãe de Deus, né? E é esse dogma que nós vamos falar hoje, porque por incrível que pareça, isso era lá por meados de 430,
no concílio de Éfeso, que discutiram sobre isso e proclamaram esse dogma, Maria, Mãe de Deus. Havia muita confusão, diziam que Maria era só mãe da natureza humana de Jesus, não da divina. Sendo assim, estavam dividindo a segunda pessoa da Trindade, Jesus, no meio. E que a gente fala disso, dona Dilce? Então, falar que Maria era mãe só de Jesus humano é tirar a divindade de Jesus. Ele é e sempre foi e sempre será o Filho de Deus. Ele não teve um pai terreno. Ele foi, ele é e vai ser sempre o Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele tem a divindade na sua essência. Porque todos os santos estão lá no céu, são santificados, estão na presença de Deus, está tudo bonitinho ali, mas nenhum é divino. Nenhum é divino. Quando a gente olha para uma imagem de qualquer santo, a gente pensa que ele está tomando o lugar de Deus. Não está, não. Não está, não. A imagem é só para a gente lembrar, aquele ali, ele não era santo, ele foi bagunceiro, ele foi danadinho, mas ele se converteu de uma certa forma tão grande que ele se tornou um ser puro, ou seja, um ser santo, porque a santidade quer dizer pureza, pureza de espírito, pureza de amor, pureza de tudo. Dizer que foi, quem foi que fecundou o útero de Maria? O Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É o amor existente entre o Pai e o Filho. É tão forte, o amor é tão forte, tão puro, é a essência do amor que foi capaz de gerar no útero de Maria o Filho de Deus. O Filho de Deus. Então, querer separar Jesus humano de Jesus divino é ir contra todo o projeto de salvação de Deus. Por quê? Por um homem entrou o pecado no mundo, e só por outro homem o pecado sairia do mundo. Se algum homem que não fosse divino tivesse a fortaleza de Jesus, aguentaria. Se ele não tivesse a divindade de Jesus, aguentaria tanto sofrimento sem falar, chega, não dá mais? Existem muitos crimes que são terríveis, terríveis da gente imaginar, mas igual de Jesus, não. Um homem inocente, puro, fizeram de tudo para que ele confessasse que ele estava mentindo, ele não confessou, porque ele não estava mentindo. Quando perguntaram para ele, mas você então é filho de Deus? Ele ficou calado. Se vocês quiserem, não dou prova de mim mesmo, foi o que ele disse. Olha pelas minhas obras. Veja se algum humano seria capaz de fazer isso. E algum humano lá na cruz, morrendo, seria capaz de falar, Pai, perdoa todos eles porque eles não sabem o que estão fazendo? Ele sabia, sim. E outra coisa também, que às vezes a gente olha no sofrimento de Jesus, o cara só fez o bem, só falou o bem, mostrou a verdade que vinha de Deus, retirou o peso daquelas leis antigas que tinha em cima. Quando você estava falando de alguma lei antiga, no comecinho eu não me lembro qual. Então, porque as leis que estão lá escritas no livro do Levítico, se a gente for ler e tentar praticar aquilo lá, é impossível. É impossível, nós iríamos viver eternamente no pecado. E Jesus veio para nos libertar. E todo mundo não entende essa libertação. Se ele não fosse realmente filho de Deus, ele não poderia nos libertar. E Maria, ela foi escolhida desde sempre.
Tem uma leitura que eu gosto muito, que se vocês quiserem ler, vocês leiam na Bíblia de vocês, Eclesiástico, capítulo 24, do versículo 24 em diante. É uma descrição de Maria perfeita. No Antigo Testamento, que nem Maria não era nem discutida ainda. E, no entanto, se a gente ler todinho o texto, a gente vai ver que o autor daquele texto, ele está falando sobre peraí, deu um branco aqui. É sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus encarnada. E ali está falando sobre parece que está falando sobre uma mulher. E, no entanto, não é sobre Maria que eles estão falando. Eles estão falando sobre sabedoria. Mas é tão comparável com Maria que a gente vê que ela era santa. Ela era santa. Ela é santa, né? Porque Maria vive e, assim como Deus é bastante vivo, está entre nós. E você vê que a gente não fala tanto assim de Maria. A gente acaba falando sempre de seu filho, né? Mas justamente Maria por isso, porque Maria é a seta que aponta ao nosso Deus. Ela é tão pura, imaculada, né? Que fala da Imaculada Conceição, a senhora falou, é outro dogma, né? Imaculada Conceição, a Assunção de Maria, Maria Mãe de Deus, Maria Virgem Perpétua, pura, antes, durante e depois do nascimento de Jesus. Esses 4 dogmas que a dona Dilce até queria mais, né? E realmente... Não, eu não queria, estou falando, se for procurar, acho. Se for procurar, acha muito mais, porque ela, assim, imaculada, mas esses 4 representa bem o que é Nossa Senhora. Falamos uns encontros atrás sobre sua intercessão. Ela realmente é mãe de Deus e nossa mãe, porque o próprio Deus falou na cruz, e para João, o discípulo amado, podemos nos colocar neste como o discípulo amado. Eis aí a tua mãe. E por isso que nós agradecemos esse Deus que não nos deixa órfão, né? Não nos deixa órfão. Nós temos uma mãe, sim, aqui na Terra. Todo mundo nasceu de uma mulher, mas a gente tem uma mãe que é mais que uma mãe. Ela é a mãe de Deus e nossa mãe. É uma mãe, assim, espiritual, a qual a gente pode contar sempre com sua intercessão, com seu cuidado, com o seu colo. E tem uma música que fala que só quem já foi órfão sabe o valor, né, do amor de mãe. E Maria é nossa mãe, por isso nós agradecemos a Deus por nos amar tanto e nos dar tão grandiosa e poderosa e virgem, pura, assim, aquela que é a perfeita, a perfeição em pessoa, aquela cheia de graça, para estar conosco, para nos ensinar o que é Deus, para nos educar muitas vezes na fé, porque muitas coisas que Maria fez, as suas ações nos apontam para Deus. Não falou muito, não tem muitas passagens de Maria no Evangelho, no Novo Testamento, nas Boas Novas, né? Mas o seu ensinamento é perpétuo. Ele que vai nos ajudar a chegar no céu com a sua intercessão. E eu vou me despedindo por aqui, porque nós já passamos um pouco do tempo. Agradecer a Deus por mais esse encontro e que Deus abençoe você que está aí por nos acompanhar mais esse encontro. Deus nos abençoe. Amém. Eu também quero deixar para vocês uma mensagem de fé absoluta em Maria. Não pense que amando Maria, você está colocando ela no lugar de Deus. Não. Ela é tão humilde, tão simples, que ela sabe da santidade dela, mas ela não ocupa o lugar que é de Deus e que é de Jesus. Gente, falar de Maria é muito gostoso e tem muito o que falar sobre ela. Mas por hoje, nós só deixamos um pouquinho desse mel na boca de vocês. Vocês reflitam sobre Maria e se um dia, se Deus quiser, a gente vai achar um jeitinho de responder perguntas para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e que a gente continue vivendo a nossa Páscoa até
o dia de Pentecostes. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Tchau.